cuidado da vida delas. Senhor, que nesta noite que elas estão recebendo esta aula, Pai, os seus corações possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Pai, nós queremos fazer uma obra completa contigo, Jesus, nos nossos lares. Nós não queremos nada pela metade, Pai. Nós estamos aqui entrando num lugar de posse da tua presença e pedindo e clamando ao Senhor. Pai, vem sobre a nossa vida, vem sobre os nossos lares, senta à mesa conosco, Pai, e nos ajuda a entender os temperamentos dos nossos familiares, o nosso próprio temperamento, por que tomamos determinadas decisões, por que determinadas atitudes, Pai. Nos ajuda, com o teu Espírito Santo, a temperar esses temperamentos, a fazer com que o Espírito Santo nos ajude a compreender as nossas maiores dificuldades e a trabalhar em cada uma de nós a tua maneira, Pai. É assim que nós te pedimos pela tua filha, pastora Gileã, que neste momento o Senhor possa estar cobrindo ela com teu sangue, desde a ponta da cabeça até o dedinho do pé, Pai. Cobre a tua filha, cobre a sua casa. Pai, estamos nesse lugar de presença da tua glória e queremos assim, Senhor, estar cobertas pelo sangue carmesim de Jesus, que foi lavado pelas nossas vidas, Paizinho. Que ela possa transbordar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, dons que o Senhor tenha aperfeiçoado a vida dela, e ela possa, assim, edificar-nos nessa tarde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa tarde, meninos. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Eu antes quero perguntar aí quem é que tirou um tempo com o marido, quem é que fez aquela tarefinha de casa, né? Quem tem o marido, quem não tem, quem foi que sentou à mesa com Jesus, quem colocou um café ali, sentou com ele. Eu espero que todas vocês tenham feito essa atividade. Apesar de não ter visto ali muitas coisas de fotos que vocês tenham mandado para a gente. Mas eu estou crendo que vocês viveram isso. Se não, ainda dá tempo, tá? Durante a semana, viva isso, tá bom? Agora eu quero aqui falar com vocês sobre dinâmicas de personalidade. Todos aí viram que a Dani mandou lá no grupo um teste para que fizéssemos. Vocês já viram lá no grupo o teste? Eu sei que muitas aqui já devem saber, né, qual é o seu temperamento, talvez nem tenham feito, porque já conhecem bem o temperamento que tem. Outras, nem por isso, né, talvez não saiba, mas então que você possa, se você não fez, quando terminar a aula, fazer aí o seu teste, descobrir qual é o seu temperamento. Por que que isso vai ajudar? Porque quando a gente conhece, né, quando a gente se conhece, fica muito mais fácil de saber qual é o nosso tipo de comunicação, fica muito mais fácil de saber como nós reagimos diante das circunstâncias, podendo, assim, evitar algumas situações ou criar outras que nos favoreçam, ok? Então, é muito importante que vocês façam o teste e descubram qual é o seu temperamento. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de forma perfeita. Ele deu para nós todos, né, uma forma de pensar, uma forma de agir. E essas formas, elas aqui, né, dessas dinâmicas de personalidade, são divididas em quatro tipos de temperamentos que nós vamos analisar. Eu sei que tem gente aqui que é profissional no assunto. E que maravilha, por isso, né? Aqui nós vamos dar nós não vamos aprofundar, mas nós vamos fazer você se olhar e olhar para a sua casa com outros olhos, tá bom? Então, quando Deus nos criou, Ele criou com nossas particularidades. Cada indivíduo aqui tem a sua particularidade. E isso é lindo. Sem essas particularidades e essa individualidade, o mundo, essa roda, não giraria. Porque imagine se fosse todos igual a Gelian. O mundo seria bem parado, eu confesso. Mas imagine se fosse todos como a Dani. O mundo seria muito acelerado, eu confesso. Então, existe o quê? Existem as diferenças, os temperamentos, para que nós possamos fazer o mundo girar de uma forma equilibrada. É para isso que serve, para o equilíbrio. Mas como nós já estudamos várias vezes, já falamos muito do assunto aqui, o que o mundo quer fazer é deturpar tudo, inclusive a criação de Deus. Quantas vezes você já ouviu, até de seus familiares, que você é lenta demais, ou que você é burra demais, simplesmente por falta de conhecimento?
Porque talvez os seus pais ou as pessoas que cuidaram de você não sabiam dessas coisas, e muito provavelmente não soubessem, e então eles olhavam para o seu jeito, e por ser um jeito diferente do deles, eles talvez tenham te condenado, eles tenham rotulado. Quantas aqui, né, andaram por uma vida inteira com rótulos na testa de preguiçosa, lenta demais, acelerada demais, fala demais. Quem aqui foi aquela menina que ouviu assim, ó, o tempo inteiro, cala a boca, fala baixo, senta um pouco, você não fica quieta? Aí a Dani já levantou o dedinho ali, né? Isso vai gerando em nós muitos traumas. Você vai ficando com a sua identidade muito ferida. É por isso que é muito bom a gente ter esse autoconhecimento e conhecer os da nossa casa. Para quê? Para a gente não causar as mesmas feridas que talvez nós tenhamos tido quando fomos ali crianças. Então é muito interessante você conhecer a personalidade e o temperamento de cada um dos que moram na sua casa. Porque assim você vai ver como essa roda gira com equilíbrio. Porque foi para isso que Deus criou as diferenças, para a gente equilibrar as coisas. Se o meu marido fosse exatamente igual a mim aqui na minha casa, as contas de casa atrasariam todas. Por quê? Porque eu me esqueço, eu me envolvo em algumas coisas e penso assim, não, mas amanhã eu vou lá e pago. Quando eu vejo o amanhã, meu Deus, o amanhã já passou e eu não fui, passou do dia. Mas ele é aquele que me traz o equilíbrio. Aí ele vem e fala comigo, fala assim, amor, você já foi lá e pagou isso? Porque é tal dia. Nossa, não, tô indo agora. Então, ele é aquele que traz esse equilíbrio para mim. Da mesma forma, sou eu com ele. Ele tem o quê? Palavras mais fortes, ele é mais ríspido ao falar. Então, quando ele vai chamar a atenção das crianças, por exemplo, das crianças, ó, dos meninos, porque já não são mais crianças, aí venho eu, falo assim, amor, olha só, eu acho que pode abrandar um pouco a voz, assim não vai ensiná-los, pelo contrário, vai gerar ira, vai gerar raiva, enfim, aí ele, calma, tá demais aqui, né? Tá demais. Aí ele já dá aquela diminuída. Ou seja, nós nascemos com personalidades e temperamentos diferentes justamente para equilibrar o planeta Terra. Deus não fez nada por acaso. Deus não criou nada de forma aleatória. Não, ele pensou em todos os detalhes. E ele pensou que para que a Terra fluísse e que realmente acontecessem coisas extraordinárias aqui, nós precisaríamos de ter, cada um de nós, o nosso temperamento. E que eles precisariam ser diferentes para que nós complementássemos uns aos outros. Ok? Então, Deus fez isso de uma forma muito perfeita. Eu vou pedir aqui para as meninas que eu estou visualizando, quem já fez o seu teste de temperamento e sabe qual é o seu temperamento, levanta a mão. Só para eu visualizar, para ver se é a maioria. Então, aqui eu vejo, Leia não levantou a mão, a Paula não levantou, também não sabe, e a Zara também não levantou. As demais que eu consigo ver aqui, levantaram as mãos. Ok, a Mara sim, já fez. Ok, então tá assim, né? Algumas não conhecem, eu sugiro, assim, urgentemente que vocês realmente procurem, pesquisem e vejam qual é o seu temperamento. Mas aqui, durante essa aula, você já vai ter uma noção, tá bem? Nós todas. Quem não tem, às vezes você pensou uma coisa errada a seu respeito a vida inteira e talvez nessa aula você consiga se ver melhor, tá bom? Então é o seguinte, nós já falamos aqui que Deus criou tudo perfeito. Agora nós vamos falar sobre os 4 tipos de personalidade. Se a Dani puder colocar lá no slide que está aí, que aí vocês vão visualizar os 4 tipos de temperamentos, na verdade. Os 4 tipos, ela vai colocar aí na tela para vocês, mas eu já vou adiantando. Nós temos o quê? O colérico, o melancólico, o fleumático, e nós temos também, qual que eu esqueci? Colérico, fleumático... Sanguíneo, que é do meu filho mais novo, inclusive, né? Olha só, cada um age de uma maneira, cada um vê a vida de uma maneira. Então, eu vou dar exemplos práticos. O meu marido aqui em casa é um melancólico colérico. Ele tem essas duas aí como frente. Ou seja, ele é inteiramente levado ao serviço, ao trabalho, ele é meticuloso, ele tem uma tendência ao perfeccionismo. Se você vai se identificando, vai já observando.
Vamos ler aqui. Eu vou ler no meu telefone, porque eu estou sem óculos. Se eu for tentar ler aí, não vou conseguir. Ok. Então, olha só, o colérico. Tá aqui. Vocês conseguem ver aí na tela, colérico? Bem, então vamos lá para as qualidades coléricas. Nós vamos abortar essa palavra defeitos aí, tá, gente? Nós vamos colocar fraquezas, porque não são nossos defeitos, são as nossas fraquezas, são os pontos que nós temos que trabalhar. Não exatamente os nossos defeitos. Não são defeitos, são pontos a serem trabalhados. Então vamos lá. Como que funciona um colérico? Ele é enérgico, independente, resoluto, eficiente, audacioso, prático e líder. Se você se identificou como frente essas características, então provavelmente você é uma colérica. Quais são os pontos a serem trabalhados? Quais são as fraquezas que você precisa da comunhão do Espírito Santo diária para você melhorar o seu dia a dia? Vamos lá, colérico, ver quais são os seus pontos a serem trabalhados? Iracundo, ou seja, ira com facilidade. Tá? Fica irado com facilidade. Sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, autossuficiente, insensível, vaidoso e astucioso. Ok? Esses aí são os pontos a serem trabalhados de um colérico. Agora nós vamos aqui para o outro lado, nós vamos ver o sanguíneo, tá bom? Quais são as suas qualidades? Observe aí para ver se você tem. Comunicativo, bom companheiro, compreensivo, destacado, tá? Ele aparece, gente. Onde ele chega, o sanguíneo, ele vai ser notado. Ele não vai passar despercebido. Simpático, entusiasta, afável e crédulo. Ok, agora nós vamos para as suas fraquezas, aqueles pontos a serem trabalhados. Ele é inseguro, ele é impulsivo, ele é exagerado, barulhento, egocêntrico, indisciplinado, pusilânime. Nossa, essa palavra a gente tem que pesquisar. Medroso e volúvel, tá? Ele não tem aquela estabilidade, ele não é uma pessoa estável. Ora ele tá bem, ora ele tá mal, ora ele tá rindo muito e ora ele está chorando. Esse aí é um sanguíneo. Conseguiu se ver em algum desses dois? Alguém já se viu? Ó, tem umas sanguíneas aí, tem umas coléricas aí, talvez. Agora nós vamos lá para o melancólico, que está ali debaixo do colérico. Suas características mais fortes. Ele é leal, sensível, idealista, minucioso, habilidoso, perfeccionista e dedicado. Como eu disse para vocês, meu marido está nessas duas linhas aqui, colérico e melancólico. Então, tudo dele tem que ser perfeito. Tudo tem que estar no lugar. Se pegou, vai ter que voltar para o mesmo lugar. E rápido, se possível. Entendeu? Uma tendência a não deixar ninguém fazer nada para ele, porque só ele sabe fazer bem feito. Né? A tendência de deixar tudo assim muito esquematizado. Lista para tudo. Para ir ao supermercado, para ir viajar, para ir para tudo, uma lista. O melancólico tem essa tendência, né, de deixar tudo muito bem organizado. Então, Lista é o seu segundo nome, né? Meu marido se chama Johnny Lista, certeza. Porque realmente vocês são extremamente organizados, os Então, eu sou melancólicos. uma assim, né? Hã? Eu sou uma lista, então. Você é uma lista, então. Bom, já temos uma melancólica revelada aqui. Eu Olha sou isso. colérica melancólica. Pode ser. É o que meu marido. Não, na verdade, meu marido é melancólico, que é mais forte nele, colérico, né? Então, A Paula levantou a mão aí. A Paula levantou A a mão. Paula, pode falar, Paula. Fale aí. Paula? Será que ela levantou sem querer? Bom, então nós agora vamos para o fleumático, que é a Gelian que vos fala. Olha só, quais são as minhas características mais fortes? De muitas que devem ter outras por aqui. Calma, tranquila, eficiente, prática, cumpridora, conservadora, bem-humorada e diplomata. Mas agora vamos lá para os meus pontos fracos que eu preciso trabalhar diariamente. Diariamente. Calculista, temerosa, contemplativa,
desconfiada, desmotivada, pretensiosa, introvertida e indecisa. A indecisão aqui, desses aqui, é o que eu mais tenho que trabalhar durante todo o meu dia. A indecisão e essa questão de ser temerosa. Ai, será que eu vou? Meu Deus, que medo de ir. O medo do novo, né? O fleumático tem muita resistência às mudanças. O fleumático gosta sempre de ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, vivendo aquela mesma rotina. E quando fala assim, olha, nós vamos mudar, já causa um rebuliço dentro dele. Porém, ele tem facilidade de se adaptar. Então, quando ele chegar no lugar, ele vai se adaptar com facilidade àquilo tudo que ele está vivendo ali de novo. Mas por que que a gente tem que entender quais são as nossas características? Aqui a Trina conta, porque é ela que escreveu esse capítulo do livro, que está lá na página 100, inclusive, ela conta que por muito tempo ela se sentiu rejeitada pela sua família. Ela não se sentia amada pelos seus pais. A sua mãe, a Dev, uma mulher muito dinâmica, que trabalhava com muita eficiência, e aquilo só de olhar já deixava ela cansada. Ela ficava cansada, meu Deus, minha mãe trabalha tanto, né? Ela ficava cansada com aquela eficiência toda, tudo no lugar. E o seu pai, um homem muito estudioso, muito focado nos estudos, muito melancólico, gostava de uma poltrona, uma boa leitura. O marido dela, acho que era isso mesmo, o marido, né? Gostava de um bom cochilo, de dormir, era um fleumático. Então ele gostava o quê? De descansar. No seu tempo de renovar as forças, ele gostava de dormir um pouquinho. Ah, gente, no meu tempo de descanso eu quero dormir um pouquinho. No meu tempo de renovar as forças, eu quero tirar um cochilo. Certeza. Só que ela, como boa sanguínea, não. Ela queria o quê? Para o parque brincar na montanha-russa. Ou então passar a noite conversando com alguém. Mas quem? O pai dela, para se renovar, precisava de estudar. A mãe precisava de trabalhar. E o marido precisava de dormir. Então, qual era a sensação que ela tinha? Ninguém me ama. Ninguém quer fazer nada junto comigo. Estou sozinha, vou ter que ir para o parque sozinha. E aí ela foi tendo esses sentimentos dentro dela. Talvez você seja essa mulher que criou aí dentro de você vários sentimentos a respeito, né, do outro, que ele não te ama, que você não é bom o suficiente, exatamente por não compreender que cada um vive da maneira que o seu temperamento rege. Então, não culpe, não condene as pessoas quando elas quiserem tirar um cochilo. Tente aí analisar e observar que aquela pessoa precisa disso para se renovar. Hoje em dia, isso não é um problema aqui na minha casa, mas isso já foi um grande problema. Meu marido simplesmente ficava muito chateado porque ele queria bater perna o dia inteiro. A parte colérica dele nessa hora é muito forte, muito enérgico, muito dinâmico. Então ele queria ir para o clube, passear, ficar o dia inteiro no clube, e depois queria passear para outro lugar, ele emendava uma coisa na outra. E eu estava acabada, querendo tirar um cochilo, tomar um café, sentar, e depois cochilar. E ele queria viver na vida dinâmica. Depois que nós aprendemos e entendemos isso, ele respeita esse momento. Ele sabe que a Gelian vai acabar a bateria, igual o telemóvel, se não parar e descansar. Ele já sabe que o meu filho mais novo, como sanguíneo que é, se ele não tiver, se ele não falar bastante e não for ouvido, ele vai ter a sensação de sim, que não é amado. Então nós precisamos olhar para ele, ter paciência, ter aquele equilíbrio e ouvi-lo atentamente, porque é assim, o sanguíneo também não vai aceitar ser ouvido de qualquer maneira. É olho no olho, é prestando atenção, não é qualquer tipo de escuta que agrada o sanguíneo. Ó, a Gisele tá ali, balançando a cabecinha. Não é, ele precisa dessa atenção de conexão, realmente precisa estar conectado com ele, olho no olho, atentamente. Quantas vezes eu vi meu filho chateado, porque eles ficam aborrecidos, eles ficam mesmo se sentindo rejeitados. Eu vi chateado e eu não conseguia entender. E eu ainda brigava com ele. Ai, mas tudo você emburra, tudo você fica chateado, tudo você tá assim, tá mal. Eu não conseguia compreender que ele precisava de olho no olho.
que ele precisava de tempo de qualidade. Ele precisava que eu parasse tudo. Se eu estivesse lavando a louça, eu ia ter que parar e olhar para ele. Se eu ia ter que parar e observar, né? Quantas vezes o meu marido também precisava de uma mulher mais dinâmica e eu estava ali na preguicinha, naquele comodismo? Quantas vezes? Só que eu precisei entender. Ele necessita de passear. Ele precisa viver aventuras. Então eu decidi que, gostando ou não, é o bem que a gente faz um para o outro. Isso é a vida em comunhão. Isso é a vida em família. Nós abrimos mão uns pelos outros, né? Ok. Eu não falei muito do outro filho mais velho, porque ele também é fleumático, como eu. Então, já falei de mim. O que a gente gosta? Sossego. E a gente gosta de ficar um pouquinho quietinho ali. Então, falando de mim, um pouco já estou falando aqui dele. Mas na sua casa não é diferente. Se você observar bem seu marido, seus filhos, ou as pessoas que moram com você, elas têm características diferentes. Se nós soubermos quais são os seus temperamentos, nós vamos saber lidar muito melhor com cada um deles. Uma coisa muito importante que nós precisamos aprender para a nossa vida diária, nós precisamos ter um consciente emocional elevado. Nós precisamos disso para que a nossa casa tenha equilíbrio. Você tem que ter consciência emocional. Você tem que ter isso bem firmado dentro de você, dentro da sua casa. Juliana, mas como é que a gente tem? Vamos lá, vamos trabalhar isso. A inteligência emocional é constituída de 4 elementos sequenciais. Então, nós vamos trabalhar a inteligência emocional. Todas aqui vamos aprender como ter inteligência emocional. Todo mundo hoje ouve falar disso, não é verdade? Eu só escuto falar disso. Eu hoje escuto mais que a inteligência emocional é mais importante do que a inteligência de conhecimento. Porque se você conhece muito, mas não tem uma inteligência emocional, provavelmente você não vai saber se relacionar. Então, se você não sabe se relacionar, você contrataria alguém para trabalhar se essa pessoa não tem inteligência emocional? Ela tem todo o conhecimento, mas ela não sabe se relacionar com ninguém. Você, como uma contratante, vai empregar essa pessoa lá na sua empresa? Provavelmente não. Você vai preferir alguém que saiba se relacionar uns com os outros, né? Para quê? Para que aquilo flua bem. Tá, tem certos departamentos que você vai poder pegar uma pessoa que não tenha zero aí de inteligência emocional e talvez ajudá-la a crescer nisso, mas a tendência da gente é observar, né? Se você vai fazer aquelas entrevistas de trabalho, normalmente quem faz a entrevista é um psicólogo. Ele não está ali para analisar a sua inteligência de conhecimento. Ele está ali para analisar a sua inteligência emocional. Não é à toa que eles colocam um psicólogo para trabalhar nessa área do RH, para reconhecer quem vai ser um bom funcionário. Não é. É porque ele está analisando a sua inteligência emocional. Nesse quesito, o fleumático é muito bom. Por quê? Porque a gente mostra tranquilidade, cordialidade e diplomacia. Ou seja, se tiver um problema, o fleumático vai ser aquele que vai apaziguar a situação. Normalmente, uma empresa precisa de um fleumático para fazer essa parte relacional. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista de trabalho, eu não entendia nada do assunto. Zero. O assunto é porque eu estava desesperada, precisava trabalhar. Então, eu ia em todas as entrevistas possíveis que me chamavam. Eu lembro que o psicólogo fez algumas dinâmicas, ele mandou a gente recortar papel, fazer um quadro com os recortes que a gente fazia, e a partir daqueles recortes ele analisava o nosso temperamento e analisava a nossa capacidade de resolver problemas. De acordo com o quadro que eu fiz, eu nem sabia que era para isso o quadro, eu era uma ótima resolvedora de problemas. Eu era uma pacificadora. Ele simplesmente eu fiquei para a final do trabalho, né, ali da entrevista, junto com uma outra moça. E aí, quando eu estava ali junto com aquela outra moça, eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara é maluco, porque eu não sei fazer o que ele quer contratar aqui, eu não sei fazer nada do que ele precisa. Pra vocês terem uma ideia, eu não sabia ligar um computador.
E era uma empresa que eu ia trabalhar no computador. Eu falei, gente, eles são malucos. Mas ele estava interessado em me ensinar a parte prática, porque a parte emocional ele viu que eu tinha. Mais valia para ele me dar um treinamento, né, de uma coisa prática, do que treinar a minha emoção. Porque ele sabia que isso aí já ia ser um trabalho mais árduo. Então, ele estava disposto. E no final ele disse isso, olha, nós vimos que você não está qualificada para aquele trabalho, porém, você tem aí características de uma pacificadora, de alguém que sabe resolver problemas sem criar confusão, e nós estamos dispostos a te ensinar a parte prática. Você vai aprender, nós te damos o curso. Enfim, fiquei lá, passei, só que eu passei em outro trabalho, que era de professora, porque eu era professora. Então, eu não fiquei com esse, eu fiquei com o outro, mas é só para contar para vocês que muitas vezes eles preferem contratar alguém, que a maioria, que tem inteligência emocional. Porque alguém difícil de se relacionar é muito complicado, não é? Então, qualquer temperamento pode ter inteligência emocional, qualquer um. Deus nos criou com essa capacidade de aprendizado. Nós podemos controlar as nossas emoções. Ponto final. Sejamos nós coléricos, sejamos nós fleumáticos, nós podemos controlar. Quais são as 4 bases aí para essa inteligência emocional? Já está aí, ó. A autoconsciência, ou seja, você conhecer você mesmo. Você precisa saber como é que você funciona. Você precisa saber se você vai precisar descansar quando a sua bateria estiver acabando, ou se você vai precisar se comunicar, porque tem gente, o sanguíneo, por exemplo, ele se energiza novamente, ele carrega a bateria falando, convivendo. Tem gente que vai carregar a bateria dormindo, e tem gente que vai carregar a bateria trabalhando, outros lendo, se desligando do mundo todo, mas sem dormir, lendo. Você precisa se conhecer. Sem autoconhecimento, é impossível você chegar na parte final de tudo isso, que é essa consciência social. Tá bom? Segundo passo, então, é a autogestão. É você agora gerir as suas emoções. Aqui, eu acho que é na página, eu marquei, página 106. Se você quiser acompanhar, a página 106 do seu livro vai falar sobre essa inteligência emocional e desses pontos que você precisa ter. O primeiro nós já falamos, que é a autogestão. Eu quero deixar aqui o versículo, chave dessa autogestão. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Por que está dizendo isso aqui? Para você se autoconhecer, por que eu deixei esse provérbio 13, 18? Para você se autoconhecer, é muito interessante que você pergunte para as pessoas que estão à sua volta quem você é. Você ouça o que eles têm a dizer a seu respeito. Mas não fique chateado. Não fique achando que essas pessoas têm algo contra você. Não fique de bico, mulheres. Muitas vezes a gente vai perguntar e a pessoa fala a verdade e a gente fica chateado com a pessoa. Não, olha o que diz esse versículo. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. Aceite. Aceite a repreensão do outro, aceite o olhar do outro para você. Nós mesmos, muitas vezes, não sabemos fazer essa autoanálise. Nós vamos precisar das pessoas que moram e que convivem com a gente, ok? O próximo passo é a autogestão. Aqui tem a autogestão para todos os temperamentos. Eu vou falar algumas dessas dicas aqui, não vou falar todas, porque são muitas, tá? Então, a autogestão para o colérico. Você que já se identificou, viu que é uma colérica. Olha só, olha qual é a dica para você. Desacelere seu ritmo, converse e se mova um pouco mais lentamente, porque às vezes as coléricas são muito aceleradas. E aí o fleumático que está do lado aqui não percebe nada, pensa assim, meu Deus, que pessoa cansativa. Já cansei, né? Você esgota as pessoas que estão à sua volta. Então, qual é a sugestão? Desacelere.
Diminua um pouco o seu ritmo. Ó, não demore a dizer, sinto muito, eu errei. O colérico tem muita dificuldade de pedir perdão. E ele tem muita dificuldade em reconhecer os seus erros. Não, muitas vezes não é porque ele não quer pedir perdão, é porque ele simplesmente não reconhece. Ele acha que o outro está errado, e ponto final. E por mais que tenha um livro descrevendo, olha, mas você fez isso, ele não aceita. Então, observe, coloque mais uma vez a sonda dentro do seu interior colérico e veja. Nem sempre você vai estar com a razão, nem sempre você vai estar certo. Ok? Seja humilde e reconheça seus erros. Não demore para isso. E a última coisa que eu vou dar aqui como dica é suavize seu tom de voz, suas palavras e sua abordagem. Por vezes o colérico ele é muito enérgico e ele chega a ser mal educado, grosseiro, insensível. Não consegue olhar para o outro, ele só consegue pensar no que ele está sentindo e ele despeja isso muitas vezes em cima do outro. Então, preste atenção no modo como você tem falado, suavize a sua voz. Isso é disciplina, você tem que fazer isso de uma forma recorrente, até que se torne um hábito. Aqui tem muito mais, mas não dá tempo de ler tudo. A autogestão para o sanguíneo, aquele popular. Olha só o que é a autogestão, vou aqui falar 3 também. Preste atenção quando os outros estiverem falando, porque o sanguíneo, ele quer ser ouvido com muita atenção, mas ele não tem a menor paciência de escutar o outro. Ele tem que ser trabalhado nessa de prestar atenção. Por vezes eu estou falando com o meu sanguíneo aqui de casa e ele está se movendo todo. Aí sim, ele não prestou atenção em nada do que eu falei, eu vou repetir, por quê? Porque eu estou vendo que ele está agitado. Olha, para um pouco, presta atenção, olha aqui para mim. Eu preciso que você compreenda o que eu estou falando. O sanguíneo tem esse hábito de se mover demais. Então, pare um pouco, presta atenção. Você gosta dessa atenção? Dê essa atenção para o outro também, ok? Não é só você que gosta disso, né? As pessoas gostam desse olho no olho. Contente-se com a rotina. Nem todos gostam de sua espontaneidade. Lembre-se, não é por mal, é porque o outro funciona de uma outra maneira. Mas nem todos vão se dar com a espontaneidade. Né? O sanguíneo, muitas vezes, aquele que é topo do sanguíneo, assim, todas as características deles são realmente sanguíneas, dominantemente sanguíneas, quando ele chega no lugar, já chega fazendo barulho. Né? Todo mundo vai ver. Todo mundo vai olhar para ele. Só que você tem que pensar que o espaço também é do outro. Há um limite para você. Não dá para você chegar em todos os lugares fazendo seu barulho todo, chamando toda a sua atenção. Nem todos gostam dessa espontaneidade. Lembre-se disso. Então, observe o local, observe o ambiente. Cabe você chegar lá na sua espontaneidade toda? Será que cabe? Ou será que é hora de chegar mais tranquilo? É hora de chegar mais calmo? Eu já vi gente chegando, eu já vi sanguíneo chegando no velório, chegando já, com a piada. Com a piada. Eu não tem problema nenhum, porque eu sei que todo velório solta-se uma piadinha, mas é lá no meio do velório para frente, né? Quando as pessoas já estão ali, existe, eu sei, aquele velório de família, que tá toda a família, tem aquele primo, vai ter umas piadinhas, mas tem sanguíneo que já chega soltando. Não observa o ambiente, não observa o lugar, não tem a diligência, o respeito, né? Eu não estou falando que tem essas mulheres, misericórdia, não tem, eu sei. Ok. Olha só, uma outra coisa para o sanguíneo. Sempre coloque as coisas de volta no seu devido lugar. Sanguíneo, pegou a tesoura, vai ter que colocar a tesoura lá de novo. Aquela tesoura tem uma casinha. Por vezes o sanguíneo é desorganizado com as coisas da casa e com as coisas do seu dia a dia, faz compromisso demais, porque ele quer agradar todo mundo, ele quer fazer tudo para todo mundo, aí ele se compromete inteiro, não consegue cumprir tudo, né? E chega no final do dia e está completamente frustrado, porque ele não conseguiu cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ok? Então, tenha muita atenção. Comece a dizer não, sanguíneo. Você, às vezes, diz sim demais. Comece a dizer um pouco de não. Não, eu não consigo, não vai dar tempo. E é normal, é isso, é a vida.
Às vezes não vai dar mesmo, ok? Agora, a autogestão para o melancólico, vou dar aqui 3 também. Recuse-se a criticar a si mesmo e aos outros. O melancólico é aquela pessoa um pouco mais fechada e tem uma tendência muito crítica, não só aos outros, mas a si também, a si próprio. Então, preste bastante atenção. Você é uma pessoa que precisa trabalhar muito seus pensamentos, porque, por norma, os pensamentos dos melancólicos têm uma tendência a ser negativa. Então, você vai pensar muito mal a seu respeito, você vai pensar que as pessoas estão pensando mal a seu respeito, quando, na verdade, elas não estão nem lembrando que você existe. Ou seja, você está criando problema para você desnecessário. Então, procure uma vida mais leve, ok? Outra coisa, você não franza as sobrancelhas, nem dê olhares de reprovação. O melancólico não precisa falar para reprovar. Basta olhar. É porque o olhar dele pesa. Ele vai franzir a testa, ou ele vai fazer aquela carinha tipo de reprovação. Muitas vezes, você que tem filhos, os seus filhos não vão te ver gritar, melancólica, mas ele vai te ver fazer aquela cara de reprovação. E pronto. Para ele, já se instala, talvez, dentro do coração dele, a seguinte frase: nada do que eu faço presta. Então, preste bastante atenção. Não franza a testa. Sorria, diz aqui. A última, aqui para o melancólico, tome cuidado para não guardar mágoa, nem reter afeição e comunicação. O que é isso, reter afeição e comunicação? Quando o melancólico guarda raiva, ele corta a relação. Não fala mais com aquela pessoa. Ele tem essa tendência. A tendência de ignorar completamente o outro. Passa 3 dias sem conversar com o marido. Passa 3 dias sem falar com o filho. Ou com a mãe, ou com o pai, ou com a amiga. Ele tem facilmente o melancólico entra nesse lugar de desprezar o outro. Então não perca a afeição e não demore para falar com o outro. Quanto mais tempo você ficar, mais tempo você vai levar para ter coragem. Ou seja, faça isso rápido, volte a falar. Olha o que está dizendo aqui. É impossível mudar os outros, mas é possível mudar a forma de pensar a respeito deles. Você que até hoje só pensava mal por causa do temperamento do seu marido, eu sei, é impossível você mudar ele, mas é possível você pensar nele de uma forma diferente. Nas qualidades, principalmente. Gente, a Dani tem que dar a aula, eu vou terminar aqui. A autogestão agora para o fleumático. Para mim e para outras que estão aí. Esteja mais aberta para mudanças, nós resistimos às mudanças, vamos nos abrir para isso. Verbalize seus sentimentos e suas ideias e opiniões. O fleumático é muito calado. E, por vezes, ele se perde na sua identidade, por não falar. Por exemplo, ele gosta de comer peixe. Não, ele não gosta de comer peixe. Mas se as pessoas falassem, não, vamos lá comer um peixinho, ele vai falar o quê? Vamos. Amanhã as pessoas vão falar de novo, olha, vamos lá comer um peixinho? O que ele vai falar? Vamos. Porque ele não gosta de expressar aquilo que ele pensa e sente. Porque ele poderia muito bem, nós podemos, né? Hoje eu vivo isso, mas antes eu não vivia. Eu tinha uma identidade completamente distorcida por não ter coragem de falar aquilo que eu pensava. Então eu comia o que as pessoas queriam comer, eu ia nos lugares que as pessoas queriam ir, e eu nunca emitia as minhas opiniões e as minhas vontades. Então, fleumático, exerça isso. Você tem as suas vontades. Fale delas. Fale dos seus sentimentos. Você adoece quando você não fala. E por último, procure não se sentir intimidado. Meu Deus, o fleumático tem uma tendência a se sentir intimidado com tudo. Tudo. Ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que ele não vai dar conta. E uma boa dica aqui para os fleumáticos: andem com sanguíneos, caminhem com os coléricos, porque esses são pessoas que vão te incentivar e te ajudar a sair do lugar. Se você só se reunir com os fleumáticos, você vai ficar estagnado, como uma água parada. Mas se você começar a caminhar com pessoas mais dinâmicas, a tendência é você sair do lugar, porque você é eficiente no que você faz. Lembre-se disso. Faz parte das suas qualidades, eficiência. Ok?
Aqui também fala sobre a gestão pelo Espírito Santo. Para cada um de nós tem um versículo. Eu preciso deixar esse versículo com vocês. Eu preciso. Para as coléricas, eu vou deixar o versículo de Pedro. Gente, Pedro deixou um versículo para os seus, porque Pedro era um colérico. Ele cortou a orelha do Malco. Lembra lá? Que Jesus estava lá e ele veio e falou: Não, eu te defendo, Jesus. Pá, cortou a orelha do Malco. Um colérico, um enérgico, que não pensa, ele é impulsionado pelos seus instintos, né? Só que ele foi trabalhado por Jesus, ele teve um encontro com Jesus. Não perca a fé, mulher. Você que nossa, já fez tanta besteira, falou demais, já fez besteira demais, já foi muito impulsiva, não perca a fé. Quando nós temos esse encontro verdadeiro com Cristo, assim como Pedro teve, o Senhor toca em nós e muda-nos por completo. Ele vai mudar o seu temperamento? Não, mas ele vai te dar domínio próprio. Você vai ter domínio sobre as suas ações e atitudes. E olha só o que Pedro pôde escrever para nós depois de ser tocado por Jesus. Olha o que ele escreveu. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros. Olha o que cortou a orelha dizendo. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros como irmãos e mostrem misericórdia e humildade. Olha se esse aqui foi um homem trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Com certeza. Se ele foi, nós também podemos. Porque eu tenho certeza que ele era muito mais colérico que qualquer mulher que esteja nessa sala. Amém? Não perca a fé. Pega aí, 1 Pedro 3,8. Para as sanguíneas, olha só, eu deixo esse versículo, sanguíneas que falam, né? Porque os sanguíneos falam muito. Então, as maiores fraquezas estão na língua. Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor. Então, está dizendo o que para a sanguínea aqui? O que o Espírito Santo está falando? Vigia a tua língua, dê ela para mim. Sabe uma pessoa que teve que dar a língua para o Espírito Santo? Isaías. Isaías foi um homem que teve que dar a língua, Jesus teve que passar a brasa e queimar. E ele mesmo reconheceu: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Com certeza ele tinha algo em consciência, algo na mente. Talvez ele falasse mal dos irmãos. Talvez, não sei o que ele fazia, mas ele tinha essa consciência. E Jesus teve um plano perfeito para ele. Ok, eu vou passar brasa na sua língua, você será tocado por mim e nunca mais você será o mesmo. Mulher sanguínea, você pode pedir ao Senhor. Eu falo demais, quando eu vejo, já falei. Meu Deus, misericórdia, eu penso, não vou falar. Quando eu vejo, eu já falei. Então, o que você faz? Corre para os pés de Jesus. Pede ele: Senhor, coloca brasas vivas aqui na minha língua, porque eu preciso aprender contigo a não falar. A não falar do meu marido, a não falar dos meus filhos, a não falar da minha igreja, a não falar dos meus irmãos em Cristo, a ficar calada. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem isso para nós. A gestão pelo Espírito Santo para o melancólico. Vamos lá para o melancólico agora. Qual é o seu versículo? Portanto, humilhem-se sobre grande poder de Deus, e no tempo certo ele o exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. O melancólico tem uma tendência a controlar tudo. Ele é um controlador, porque ele acha que só ele faz bem, faz direito e faz bem feito. Então, ele quer o quê? Controlar, fazer. Mas aí o Senhor diz para você e para mim, para todas nós que temos um pouco desse melancólico: humilhem-se sobre o grande poder de Deus. Nós não sabemos fazer nada, mulheres. Nós não sabemos. Quem é que sabe? O nosso Pai. A primeira referência foi 1 Pedro 3,8, para o colérico, estão pedindo a referência. A segunda referência foi Tiago 1,26, que é da língua, para o sanguíneo. Agora, 1 Pedro 5, capítulo 5, versos 6 e 7, que é para o melancólico. E por último, agora, para as fleumáticas como eu, nós vamos ter aqui Colossenses 3,23. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Olha isso, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, porque nós temos uma tendência de começar e não terminar. A gente tem uma tendência de
não aceitar determinados trabalhos, porque aquilo vai dar muito trabalho, mas lembre-se, ou a gente tem a tendência de começar a fazer a faxina na casa e parar no meio do caminho, amanhã eu continuo, amanhã nunca chega. Por quê? Porque nós temos essa tendência a cansar e a desanimar, e a preguiça também. Então, nós temos que ter muita atenção. Façamos como se fosse para o Senhor e não para homens. Amém? Colossenses 3:23. Eu fico por aqui, lembrando vocês que isso tudo, se a gente viver, a gente vai ser levado para uma consciência social. O que é essa consciência social? Consiste em entender como o seu comportamento afeta de uma forma direta as outras pessoas. Se eu vivo todas essas inteligências emocionais que eu falei aqui atrás, eu vou ter uma consciência plena de que tudo que eu faço afeta aqueles que estão à minha volta. Um exemplo, se eu não trabalho com afinco, se eu não organizo a minha casa, né, se eu fico no meu sofá deitado o dia inteiro, toda a minha família vai padecer. Se o meu marido, que é um colérico e um melancólico, só começa a exigir, nós vamos ter um sargento dentro de casa e daqui a pouco não temos relacionamento. Isso vai afetar todas as nossas relações, não só dentro de casa, mas fora também. Então, isso vai nos trazer uma consciência social profunda. E é isso que o Senhor espera que façamos e que aprendamos nessa aula. Viver com muita inteligência emocional, para que tenhamos essa consciência social. A nossa igreja vai ganhar, a nossa casa vai ganhar, todas as pessoas que estão à volta. Em nome de Jesus. Amém? Eu teria mais para falar? Sim, mas já não dá tempo. Pois você que tem o livro, você pode aí seguir, porque aqui ela vai falar de vários outros detalhes que nós não temos tempo aqui. Mas, por último, Dani, você deixa mais um pouquinho? Eu quero falar sobre o que ela deixa aqui da limonada. Tá? Pode falar O assim. limão, porque ela relata isso com graça. Né? Todos nós somos um ingrediente aí para uma boa limonada. Então, vamos lá, o colérico é o limão, mas imagina ele puro. Meu Deus, é azedo. Aí ele se junta aqui com o sanguíneo, que é o açúcar. Maravilhoso, aquele que é docinho, que se dá com todo mundo, porém, o limão e o açúcar vai formar um melado ali e não vai dar em nada. Aí entra o fleumático, que é a água, vai ficar maravilhosa, uma limonada bem suave, né? Bem fácil de degustar. Mas aí entra o melancólico, que é aquele gelo perfeitinho, aqueles cubos perfeitos, porque ele gosta da perfeição. E vai se tornar o quê? Uma limonada refrescante. Esse é o balé de Deus. Deus criou cada um nas suas características para formar essa bela limonada nesse mundo. Amém? Agora sim, Dani. Amém. Que palavra maravilhosa. Gente, tudo que foi falado aqui também tem nesse livro aqui, Temperamentos Transformados. Ele é um livro maravilhoso. Eu indico quem quiser comprar no Kind, né, no Amazon. Ele deve ter lá, porque é um livro bem antigo. E esse livro aqui trata dos 4 temperamentos de 4 personagens da Bíblia. Né? O apóstolo Pedro, que a pastora Juliana falou, o apóstolo Paulo, Moisés e Abraão, os 4 temperamentos, e como o Senhor encontrou esses homens antes da gestão do Espírito Santo e como eles foram trabalhados depois, né? Então, o Senhor pegou aquelas fraquezas dos temperamentos de cada um deles e potencializou para uma virtude. Então, esse livro aqui é maravilhoso. Alguém já leu ele, Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye. Acho que a pastora Alessandra já leu, né, que está ali. Esse livro é maravilhoso, super indico. Eu já li ele 2 vezes, quero ler a terceira. Deus quiser, vai chegar o tempo dele novamente. Meninas, vamos formar nossas salas de oração? Esse é um momento tão esperado, né? 3 pessoas por sala, né? Eu vou ficar aqui na sala principal. Espero em Deus que dê tudo certo dessa vez, né? Que consigamos estar juntas em oração, 3 pessoas por sala. Orem para que haja essa gestão do Espírito Santo nas suas características. Compartilhe qual é o seu temperamento, né? Com a sua parceira de oração. Né? Diga para ela, olha, meu temperamento é tal, e eu estou pedindo ao Senhor que faça a gestão no Espírito Santo dessa minha dificuldade, dessa minha fraqueza, porque você pode estar encontrando uma boa parceira de oração, até para a sua vida.
né? Foi assim que eu encontrei a pastora Gileã. A pastora Gileã entrou em contato comigo no Instagram e nós começamos a ser parceiras em oração e hoje somos grandes amigas, estamos aqui juntas nessa parceria. Uma fleumática com a colérica. Veja que coisa linda. Então, você pode estar encontrando nessas salas uma pessoa que vai caminhar com você, que vai te ajudar em oração, te compreender nos momentos difíceis. Então, aproveite para você falar sobre isso e orar sobre isso também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, abrir as salas. Já vai começar aí a distribuir, tá? E daqui a pouco, 7 minutos, tá bom? 7. Deixei mais um tempinho para a gente poder compartilhar, não só apenas orar, mas também compartilhar um pouco, tá? Vamos ver se as meninas continuam aqui ou se elas vão, porque alguns sempre ficam. Olha aí, ficou, foi, gente. Deixa eu ver se ele redistribui. Está distribuindo ainda. Algumas meninas ainda estão por aqui. Metade da turma, né? E hoje eu estudei sobre essa divisão, vi vídeos, vi muita coisa para poder entender como essas salas se dividem, mas eu não sei o que acontece com o meu Google Meet. O pessoal fica aqui comigo e não vai. Eu acho que é da vontade do Senhor, né, Paula? Paula fica, Zara fica toda vez. Meninas, então, algumas ficaram, né? Eu acho que não vai mais distribuir. Então, vamos falando assim, quem souber do seu temperamento, vamos falando rapidinho, só abre o microfone para a gente orar por isso. A Paula primeiro aí. Paula. Isabel, eu estava com dificuldade de conectar. Eu sou uma mistura de colérica com sanguínea. Colérica com sanguínea. Pois é, e quem mais? A Sara. Eu sou uma mistura de melancólico com fleumático. Melancólico com fleumático. Margarete. Oi, consegui. Eu sou sanguínea e fleumática. Mara, pastora Mara. Eu sou melancólica com colérico. Disse. Sou sanguínea e fleumática. Sanguínea pura, né? Sou. A Isabel está indo e voltando, mas eu vou deixar a Isabel por aqui mesmo. Isabel, não tinha ninguém na minha sala, fiquei sozinha lá. Aí voltou. Seu temperamento? Sanguíneo, melancólico. Sanguíneo e melancólico. A Paula já falou. A Rose. Depois só vai faltar a Joana. Oh, Dani, eu acho que eu vou ter um particular aí com você, porque eu me vi um pouco de cada um, viu? Eu vi uma mistura que eu falei, meu Deus, eu falei, não, eu vou chamar a Dani particular. Dani, vamos ter uma aula intensa. Faz parte. Porque eu me vi um pouquinho, sabe, quando você vê um pouco de cada, assim, eu não consegui ainda distinguir o que é mais intenso. Aí tem que fazer o teste mesmo, né? Para ver qual que está preponderante. Por exemplo, eu tenho 57% de colérica e o resto de sanguínea. Então, eu tenho quase meio a meio ali dos dois fatores. Então, como eu estava viajando, eu não consegui fazer, né, o teste. Aí eu vou fazer, eu vi que você colocou lá, eu vou fazer, porque eu me vi um pouco de cada. Eu falei, não, eu vou ter um intensivão aí com a Dani, porque quase que eu volto lá por Caldas, quase que eu volto por Brasília. Joana tá aí? Tô aqui. Então, eu fiz o teste, eu na realidade já tinha feito e eu achei que tinha mudado. Mas o teste deu exatamente a mesma coisa, a melancólica fleumática. Mas eu já combinei aqui com o meu marido e nós vamos fazer juntos para ver se eu estou a responder a tudo certo. Tá bom. Eu vou mandar um teste separado em umas folhas, porque você pode entregar para o seu marido uma folha e você pode responder na outra folha, você. Tá? Eu vou mandar lá no grupo depois. Obrigada, muito obrigada, Dani. Nada. Leia.
Eita, Lê, abre o teu... Eu não estou te ouvindo, porque deve ser o fone. O fone deve estar... Agora, melhorou? Agora. Eu sempre fui, né, pelos testes Eu não tô... Vocês estão ouvindo ou só sou eu? Está ouvindo não, né? Não? É muito baixinho. Agora. Bota ele assim, ó, retinho assim na sua boca, que a gente ouve. Ele é assim. Agora? Sim. Então, sanguínea e colérica sou eu. Só que eu fiz o teste que você mandou, Sim. e lá deu 3, deu sanguínea, colérica e fleumática. Deu 3 temperamentos, né? Pode acontecer também, porque está bem dividido ali, tá? Então, a maioria daqui, né, todo mundo já sabe, graças a Deus, só a Rose que ficou aí, né, para resolver essa questão, fazendo o teste depois. Então, cada uma também pode ver a sua virtude, né? Cada uma pode analisar a sua virtude, pedir para o Senhor potencializar essa virtude. Por exemplo, tem mulheres sanguíneas que são ótimas falantes. Então, elas têm uma oratória maravilhosa, elas conseguem trazer pessoas para Jesus, às vezes, pelo sorriso. Né? Então, você precisa que o Senhor trabalhe nisso em você, para que Ele possa, assim, usar a tua vida na tua melhor virtude. E quanto aos defeitos, eu sempre falo aqui para casa das minhas filhas, né? Cada um dá aquilo que tem. A gente, muitas vezes, cobra muito além do que a pessoa pode dar, porque a gente está olhando para a gente está olhando o que a gente pode fazer. Mas a gente tem que respeitar o ritmo de cada um, que cada um vai ter um processo com o Espírito Santo, para chegar e ter essas fraquezas ponderadas por ele. Então, é um trabalho de paciência, domínio próprio, mansidão, principalmente quando a gente fala dos nossos maridos, né? E dos nossos filhos dentro da nossa casa, tá? Então, vamos orar por isso, para que o Senhor use a nossa temperamento de uma forma a levar e resplandecer a glória dele através da nossa vida, amém? Senhor Deus, muito obrigada por essa tarde, Pai, nós te louvamos porque estamos aqui em tua presença, Senhor. Pai, muitas mulheres ficaram aqui nessa sala de oração, o Senhor tem um motivo de todas as coisas, nós queremos estar unidas em propósito com o Senhor, nós queremos estar assim, demonstrando, estar em comunhão uma com as outras, compreendendo umas às outras, e esse trabalhar, Senhor, nós não conseguimos sozinhas, nós conseguimos com a ajuda do teu Espírito Santo. Por isso, Pai, trabalhe em nós para que a gente possa estar sempre ajudando umas às outras, para que a gente possa estar compreendendo umas às outras, principalmente no nosso ambiente do nosso lar, que possamos ser mulheres moldadas pelo teu Espírito, mulheres que conseguem enxergar o temperamento dos nossos maridos, dos nossos filhos, e assim, Pai, nós podemos ver que aquele temperamento há virtudes, e as virtudes podem ser potencializadas por nós. Que sejamos intencionais, Pai, nesse trabalhar. Muitas mulheres só olham os defeitos e elas ficam rixosas com os defeitos dos maridos, com os defeitos dos filhos, que a gente chama de fraquezas. Pai, nós não queremos ser essas mulheres. Nós queremos lançar isso para o Senhor, descansar nos teus pés, porque sabemos que o Senhor fará uma grande obra nos nossos lares, na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, amém. Gente, quando eu volto, está todo mundo aqui. Eu estava explicando para as meninas, né, e a gente conversou sobre isso, como a gente pode, né, na nossa casa, olhar esses temperamentos, né, que a pastora Juliana trabalhou tão bem, e alavancar as virtudes dos nossos maridos, dos nossos filhos, que têm temperamentos diferentes, e as fraquezas, Dani, porque a gente se apega muito às fraquezas, né, ao negativo do que há na nossa personalidade, no nosso temperamento. E aí a gente fica, muitas vezes, rixosa, batendo na mesma tecla. E o Senhor vai dizer assim, filha, isso aí é um moldar meu, você está querendo moldar algo que é meu, que eu criei. Eu criei o seu marido, eu criei os seus filhos. E você está querendo moldar, quem molda sou eu. Quando você entregar uma determinada fraqueza do seu marido, dos seus filhos, e até a sua mesmo para o Senhor, não tome de volta. Seja uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Seja uma mulher capaz de entregar e descansar. E eu vinha falando sobre isso essa semana com uma aluna minha. Eu disse, a gente precisa chegar ao ponto de agir. E o nosso agir é o entregar. Mas a gente entrega e fica tomando aquela situação toda hora. Imagina tu entregar algo para alguém
para embalar o Isaac. Não, Senhor, embala aqui meu Isaac, toma meu Isaac, isso aqui é difícil para mim. Aí, na primeira situação que acontece em casa, não, me dá meu Isaac de volta. E agora eu vou controlar. Aí você não aguenta, porque você não tem capacidade de moldar ninguém. Aí você entrega de novo. Aí você traz de novo. E aí isso vai causando o que a gente chama de conflitos familiares. Como moderar conflitos familiares? Como ser essa mulher pacificadora? Como ser uma mulher diligente? Como ser uma mulher atenta? Porque uma guardiã do lar, ela é uma sentinela. Ela vê tudo o que acontece na sua casa. Ela é uma mulher virtuosa, a gente já trabalhou isso aqui. A mulher virtuosa, ela estava atenta a todas as coisas que aconteciam na sua casa. Nada passava desapercebido. Mas, ao mesmo tempo, ela lançava tudo para o Senhor. Ela não procurava controlar tudo. Ela lançava. Então, ela fazia o quê? Ela fazia o papel excelente de ser uma sentinela, olhar o que estava acontecendo. E essa situação que decorreu disso aqui, esse problema que eu tive com meu marido esse final de semana, aconteceu por conta de quê? Qual foi a raiz disso? De onde veio? São de problemas lá atrás do nosso casamento? São de problemas atuais? Como eu posso trabalhar isso? Senhor, é um problema que eu e ele, a gente já tem de diálogo, a gente não consegue sentar e conversar. Somos dois estranhos que ficam batendo na mesma tecla. Então, é necessário que vocês passem mais tempo juntos, para que vocês consigam um canal de diálogo. E a Dev trouxe isso com muita presteza. Ela foi pontual quando ela trabalhou de resolução de conflitos familiares. E eu amo esse capítulo, apesar das controvérsias. Porque é um capítulo difícil, é um capítulo, né, que é pesado, porque está resolvendo questões. Não adianta você tentar resolver conflitos familiares sem perdão. O perdão é a chave inicial de tudo que você precisa resolver com relação à resolução do conflito. Por quê? Porque o perdão é aquilo que você vai tomar a posição em perdoar. O Senhor vai olhar para você, vai dizer, filha, você não tem como resolver essa situação. Lança para mim que eu vou resolver, mas precisa haver um ponto de partida. E o ponto de partida inicial é o perdão. Por isso que é tão importante trabalhar a resolução de conflitos e trazer à tona o perdão em primeiro lugar. Qualquer pastora que estiver aqui vai, né, ser ciente disso. Olha, nós estamos com muitos casais, nós atendemos casais, nós estamos aqui para atender casais. E o primeiro ponto de partida é um casal, é um olhar para o outro e dizer, eu te perdoo nisso que aconteceu. Vamos tentar novamente? E aí Jesus propõe, né, que a gente perdoe 70 vezes 7. Dani, mas eu não consigo ainda caminhar nessa situação. Eu não consigo ter um norte para caminhar nisso. E eu também não tinha. Eu perdoava meu marido várias vezes. E chegou um momento que a gente cansa, né? Aí foi quando eu disse para Jesus, Jesus, eu não posso mais moldar o coração dele. Eu não posso querer que ele dê algo que ele não tem. Cada um só vai dar aquilo que tem. E a gente vai orar para que a gente possa suportar essas situações. Né? A palavra nos diz que suportai-vos uns aos outros. Suportar situações. E a Dev traz uma receita maravilhosa de como a gente pode ter pelo menos uma receita para passar por conflitos familiares. Primeiro, ela teve na sua cidade o que chama de Construtores da Paz. Os Construtores da Paz, ele foi um projeto que foi elaborado numa determinada cidade nos Estados Unidos em que havia um alto índice de criminalidade. Não havia outra prerrogativa para fazer, a não ser fazer esse projeto. E esse projeto surtiu tanto efeito que a Dev trouxe ele para o livro, para nós também aplicarmos na nossa casa. Gente, foi esse
justamente esses 4 pontos que nós vamos trabalhar agora foi um divisor de águas na minha casa. Foi algo que eu sempre tento aplicar, sempre vem à tona no meu coração. Vamos aplicar os construtores da paz? Ser o construtor da paz, você já está dizendo que você é uma pacificadora. Você não é aquela mulher que vai botar fogo na lenha. Você vai ser aquela mulher que vai estar sempre disposta a semear a paz. E quando a gente semeia a paz, a gente colhe a paz também. Se a gente semear amor, a gente vai colher amor também. Mas se a gente semear a tempestade, a gente vai colher também a nossa casa. Às vezes, uma palavra que a gente lança é capaz de fazer um vento enorme se acender. Apenas uma palavra da nossa boca. E onde está o firmado nosso coração? E a Debbie trouxe, né? Os construtores da paz. A primeira coisa, elogia as pessoas. Você é essa mulher que, principalmente a sanguínea, né? As sanguíneas têm mais dificuldade, porque elas são mais egocêntricas. E as dominantes também, que são as coléricas, né? Tem mais dificuldade de elogiar as pessoas, porque olham mais para si. Mas saia desse ponto de olhar para si e olhar para o outro e dizer, fulana, eu gostei disso que você fez. Fulana, eu amei isso que você fez. Foi um ensinamento para mim, foi um exemplo para mim. Quando você começa a elogiar as pessoas, você tira o foco de você mesma, do seu próprio eu. E você vai começar a semear muitas coisas na vida de muitas pessoas. Palavras são sementes. E se você estiver disposta a sempre olhar o melhor do outro e semear isso, isso vai voltar para você. E sempre pensando, fulana vai dar aquilo que ela tem. Eu não posso, por exemplo, exigir da pastora Gileana que ela tenha o meu ritmo de vida. Entende? Ela vai me dar o melhor dela, aquilo que ela tem. Mas a Dani é acelerada demais. A Dani faz 3 aulas no dia, se deixar, feito hoje. A Dani já trabalhou de manhã, com número, com cálculo, com um monte de coisa. E o que eu tenho de arraigar melhor da pastora Gileana, no relacionamento que eu tenho com ela, dela me ouvir. Eu preciso, como colérica, uma pessoa para me ajudar a me ouvir, a ponderar, a traçar esses caminhos. E eu sempre falo isso para ela, olha, você é uma ótima ouvinte. Eu amo a sua amizade. É você acostumar, gente, a elogiar as pessoas, até quem você não conhece. Hoje eu elogiei minha manicure. Ela fez minha unha sábado em gel, e a unha caiu todinha em um dia só. E aí eu voltei e disse para ela, olha, eu sei que você faz um excelente trabalho, porque você já fez minha unha várias vezes. Alguma coisa aconteceu, creio que deve ter sido do material. Será que você pode refazer a minha unha? Porque, na verdade, a gente ganha o cliente, não é fazendo um serviço, mas é quando esse serviço é reclamado e a gente soluciona. Lembre-se sempre da sua reação aos acontecimentos. Ele é que vai te balizar. É a sua reação quem te baliza. Muitas vezes não é a sua ação, mas a sua reação aos acontecimentos. Então, elogiar as pessoas vai abrir portas para você. Vai mostrar que você é uma mulher que está alinhada e olhando para o outro, ao invés de olhar somente para si mesma. Segundo lugar, deixe de lado as críticas. Deixe de lado. Eu era uma mulher também muito crítica. Eu, por conviver com meu marido, que ele já é um homem bem crítico, e eu tenho sempre orado por isso na vida dele, eu me tornei uma mulher muito crítica. Eu olhava para as pessoas, eu queria dar uma pontuação, eu queria falar alguma coisa. Aí foi quando o Espírito Santo me alertou, filha, se você abre para criticar as pessoas, você está abrindo um canal para elas te criticarem também. Você aguenta o retorno? Você aguenta a pancada disso de volta? E eu ficava magoada. E eu ficava toda e me afastava das pessoas. Gente, eu tirei do meu vocabulário crítica construtiva. Isso é do cão, do capeta. Se você não tiver algo bom a acrescentar no outro, fique em oração. Se a pessoa lhe pedir um conselho, ore antes de aconselhar ela.
até de você invadir a vida do outro e falar alguma coisa. Entende? A gente tem que ser muito pontual. Porque o inimigo, ele vai justamente corromper as pessoas pela comunicação. Vou repetir. O inimigo vai corromper os relacionamentos pela comunicação. E ontem eu e a pastora Gileão viemos conversando sobre isso, sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi o quê? Caiu por falta de quê? Comunicação. A comunicação é algo que a gente precisa estar sempre diligentes. É melhor calar no momento certo e falar no momento apropriado. Quando o Senhor nos autoriza a falar. Eu tenho construído essa experiência do lar, já passaram 1.500 mulheres por aqui comigo. Vocês veem alguma mulher na minha costa? Vocês veem ela me pesando aqui? Não. Porque eu sei que cada uma tem o seu jeito, o seu temperamento, a sua forma de ser. Até que eu aconselho, eu peço um tempo. Teve um agora de tarde que me procurou. Daniela, eu preciso de um conselho seu quanto à experiência do lar, o que eu devo fazer. Eu disse, Celida, posso orar? Amanhã eu entro em contato com você? Porque eu não quero ser aquela mulher que vou dar a minha forma e o meu aval na vida do outro. Nós precisamos ser mulheres prudentes como a águia. A águia, ela anda sozinha. Ela está em outro nível, em outro patamar. A comunicação dela, primeiro é com o Senhor. E depois a comunicação dela vem para baixo. Entende? Então, a gente precisa tirar as críticas, diminuir muito na nossa vida. Porque a gente pega em guerra. E a palavra do Senhor diz que se depender de vós, tende paz com todos. E muito da nossa paz vai adiante de onde as guerras que a gente vai travar. Então, a gente precisa escolher até as guerras que a gente vai entrar. E a crítica é um lugar que lhe bota numa guerra rapidinho. Você entra sem nem saber. Como você vê, seu nome já está girando lá. E o mundo espiritual fica uma bagunça. O mundo espiritual existe. Há uma guerra acontecendo. E quando você abre a brecha, seu nome fica lá, ó, no vento, ó. Até que você ore e veja o que está acontecendo, você já lançou a palavra. E aí vai precisar procurar a pessoa, pedir perdão, fazer toda uma reconstrução de, às vezes, uma crítica que você liberou. A outra forma, procure pessoas sábias para se aconselhar. Deixa eu fechar a janela aqui, que esse horário passa muito tarde na minha casa. Procure pessoas sábias para se aconselhar. Né? No Conselho dos Sábios, você é aquela pessoa que está ali forte, saindo fortificada. Fortificada. Os sábios, você pode tirar numa mão. Pessoas que vão te aconselhar com sabedoria. Muitas vão te procurar para ser uma das suas conselheiras. Mas você tem que orar e pedir, Senhor, faz com que mulheres sábias e prudentes estejam ao meu redor. Você é o espelho das 5 pessoas que você anda. Então, essas pessoas têm que ser escolhidas a dedo pelo Senhor e depois vir para a sua vida. Não saia falando ao vento para todos os seus problemas para as pessoas. Porque daqui a pouco você não consegue nem saber quem está orando por você, quem não está, quem está maldizendo você. Até com palavras, maldições são lançadas. Então, tenha cuidado. Feche a sua vida. Blinde o seu casamento também. Até que o Senhor lhe dê a instrução de procurar alguém para você se aconselhar. Tá? E, por fim, atente às ofensas. Seja diligente com elas. Ofensa é um muro que nos separa do Senhor. Quando você pratica uma ofensa contra alguém, aquelas orações que você está empenhando ao Senhor, elas não vão subir. Há um muro. E a ofensa só se desconstrói com perdão.
Às vezes, eu tenho minhas tias, né? Elas são mulheres que elas se ofendem muito facilmente. Se você soltar uma palavra, já vem uma ofensa, aí é uma briga, uma confusão. E eu viajei para a Europa com elas, a última viagem agora. Eu disse, Senhor, por que tu quer me botar com elas? E o Senhor, eu vou te mostrar quando chegar lá. Gente, os 5 dias que eu passei com elas, foi uma paz. Até elas perceberam que foi diferente. Por quê? Porque é uma semeadora da paz ali no meio, ó. E aquilo foi semeando entre elas. Tanto é que quando eu saí do seio delas para ir para Londres, elas brigaram várias vezes. Quando eu cheguei, eu tive que resolver situações, pontuar algumas coisas com elas, para elas fazerem as pazes. Porque o negócio foi difícil. Entende? Então, você pode ser essa semeadora. Uma construtora na sua família, no seu lar, onde você passar, né, com essas regrinhas aqui. E aí eu vou trabalhar com vocês agora para vocês serem dirigentes, prestarem atenção de como cada temperamento recarrega as suas energias. Porque isso é um motivo de guerra também, tá? Quando a gente está em casa, né, e estreitando os laços em casa, num período de descanso, né, de uma rotina pesada, cada um vai recuperar a energia de um jeito. Só que a gente fica, né, eita, esse não é meu modo de recarregar energia. Por exemplo, o colérico, né, vigoroso, tipo eu termino a aula de 10 horas da noite, eu quero ir para a academia. Porque é lá que eu recupero minhas energias, entende? É correndo, é levantando peso. Então, essa é a minha forma. Meu marido vai dizer assim, mas tu não está cansada, criatura? Mas eu explico para ele, mas é a minha forma de recarregar energia. Então, eu parei de ficar reclamando que eu estava cansada. Porque eu estava sendo rixosa. Se é uma forma que eu tenho de recarregar energia, então eu vou aceitar a minha forma e vou parar de ficar reclamando que eu estou cansada. E aí, o sanguíneo, como é que ele se recupera? É com gente. Ele se recarrega com gente. Quanto mais gente, se tiver 3 festas, ele vai nas 3 e ele está de boa, entendeu? Meu marido é sanguíneo, então eu tinha que ir para as 3 festas, comer nas 3 festas, chegava em casa acabada, destruída, de tanto interagir. Mas ele chegava pleno, feliz, ia dormir maravilhoso. Porque o sanguíneo, ele se recupera com gente, não adianta. É gente, é festa, ele gosta de falar, conversar, de ser o centro das atenções. E, às vezes, eu faço essa concessão para ele. Eu digo, amor, eu vou nas 3 festas, agora na 4ª eu não aguento. Peraí, deixa eu só responder minha filha aqui. Oi, amor. Férias com crianças em casa, vamos lá. Como é que o fleumático ele se recarrega? Ele se recarrega quando ele não faz absolutamente nada. Ele gosta de descansar, como a pastora Juliana falou, né? Recarrega energia, sim. Então, se você é uma sanguínea, uma colérica que chegou da feira com seu marido, deixe ele sentar o fleumático, descansar um pouco, botar as pernas para cima, pegar o controle da televisão, entrar na caixa do nada e ficar tudo bem. A feira tira depois. Entende? Então, a gente tem que saber o ritmo de cada um, como cada um recupera energia. Porque senão vai pegar muitas vezes. Quer falar, pastora Juliana? E era incrível, né? A gente estava na Europa juntas, estávamos ali em Londres, fomos passear, e a pastora dizia assim, Dani, eu preciso dar aquela cochilada depois do almoço. Aí eu vou esperar. Eu ficava lá, esperando no celular. Aí ela dormia um pouquinho, agora eu estou pronta. Então, cada um recarrega energia de um jeito. Entende? A gente precisa respeitar o ritmo do outro. E o melancólico, como é que ele recarrega energia? É ficando sozinho. Ele se isola, ele precisa entrar no quarto dele, ter um momento de ler um livro, ter um momento de ficar só, de tomar um bom banho sozinho, para relaxar, recuperar as energias. Entende? Então, se a gente compreende isso, a gente já mata 10 leões dentro de casa. Porque a gente não vai ficar forçando o outro a fazer algo que a gente mesmo, né, recarrega de uma maneira diferente. Além disso, cada temperamento também tem os seus medos viscerais. Cada temperamento tem um tipo de medo diferente, que traz isso à tona dentro de casa.
E compreender isso também vai fazer com que você fique atenta quando isso acontecer. Por exemplo, o colérico, né? Como a Dev era bem colérica, ela disse que quando ela chegava da feira, toda esbaforida, querendo ajuda, o marido era o primeiro a sentar no sofá. A filha, né? É incrível como a Paula conhece, né? Eu conheci um pouquinho da Dev e da Trina. A Trina e a Dev são pessoas totalmente diferentes. A Trina, ela é bem expansiva, sorridente, alegre, né? E a Dev era aquela mulher canalizada, assim, para fazer algo, e ela, persistente, não desistia como colérica. Então, eu imagino que ela, chegando em casa, ela queria logo guardar aquela feira, né? Se ver livre daquela tarefa. E quando um colérico ele se vê sozinho para fazer determinada tarefa, ele fica agressivo. Ele vem, ó, estão se aproveitando de mim. Né? As mulheres que têm aí os maridos coléricos vão saber disso. Eles querem se aproveitar de mim, então ele fica agressivo. E um dos traços do colérico, realmente de fraqueza, é a agressividade. E aí ele começa a ser ríspido no falar, nas atitudes. Então, a gente tem que também ponderar que precisa ajudar mais, cooperar mais, dividir tarefas melhores em casa, para o colérico não se sentir assim. O sanguíneo é aquele falante, ele teme ser rejeitado. Gente, não rejeite um sanguíneo numa roda de família, por exemplo. Não faça isso nunca. Principalmente se for seu marido. Não pontue, não critique ele na frente das pessoas. Ele vai se sentir muito rejeitado. Então, é uma forma que você tem de, ó, eu vou segurar essa onda aqui agora, quando chegar em casa a gente conversa. Né? E eu aprendi isso, as duas penas, porque meu marido era sanguíneo e a forma que eu tinha de atingir ele, né? A forma que eu tinha de competir com ele era criticando ele na frente das pessoas. E aí, aquilo formava uma confusão até na frente das pessoas, e eu ficava morta de vergonha. Então, hoje em dia, eu deixo ele falar, ser o falante, aquele que está no centro das atenções da conversa. E quando chega em casa, eu digo, amor, acho que aquilo dali passa um pouquinho do limite, né? A gente vai ponderando algumas coisas, entende? Não, gente, a gente precisa ser diligentes, mulheres diligentes. Os sanguíneos, eles adoram ser elogiados. Se você tem um marido sanguíneo, quando ele sair de casa, diga que ele está lindo, maravilhoso, cheiroso, um gato, eu dou um beijo na boca do meu marido e ele sai. Porque ele já sai cheio. O sanguíneo precisa dos seus elogios. Ele precisa ser visto por você. Né? E aí, como o fleumático também, ele recarrega energia, né? Ele tem um medo visceral em perder a segurança. Então, ele precisa se sentir seguro para que ele não perca essa segurança. Você precisa conversar com ele, dialogar, deixar as coisas muito certas para ele, né? Vai ter um compromisso, então já deixa tudo acertado, certinho, para ele não perder a segurança. Ele está saindo de casa para ir para outro lugar. Ele precisa conhecer as pessoas que vão, né? Então, isso é importante para ele ter a segurança. Por exemplo, mudanças bruscas para um fleumático vai causar justamente a insegurança dele. Ele precisa estar ali, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser dessa forma. Ele precisa experimentar o que você sente por ele. Então, se você tem um marido fleumático, tente fazer isso, deixar as coisas certas, pontuais para ele, para que ele não se sinta inseguro na relação. E, por fim, o melancólico. O melancólico, ele teme críticas. Ele não suporta ser criticado, porque, normalmente, os melancólicos, o Lu terminou, eles se apegam... Peraí, rapidinho, tá, gente? Então, a gente precisa entender que o melancólico, esse temer críticas é muito forte para ele. Muito forte. Então, se você puder segurar um pouquinho a onda e depois fazer um diálogo com ele, é melhor, para pontuar. Porque ele também
não aceita ser rejeitado, principalmente nas frente das pessoas. E, por fim, a identidade, ação e sentimentos. Aí o Dev bota um quadro muito bonito, né? Que os nossos sentimentos não são aquilo que nos baliza. O que nos baliza é a nossa identidade em Cristo. É ter essa identidade resguardada, é ter essa identidade firmada, para que isso projete o quê? As nossas ações. E as nossas ações vão gerar o quê? Um sentimento para as pessoas. Se você for aquela mulher impulsiva, que age pelo sentimento, isso vai balizar as suas ações. Isso vai ser a sua identidade. Durante muito tempo, eu era aquela mulher que, onde eu passava, criada por mães e tias que adoram a confusão, eu era essa mulher, que também, onde eu passava, eu adorava fazer uma confusão. Então, eu era uma mulher, né, que gostava de agredir as pessoas. Uma colérica, né? Agredir é uma coisa fácil de fazer pelo próprio temperamento. Então, eu era uma mulher tida pelo meu sentimento de impulsividade na agressão. Eu era uma mulher agressiva. Gente, vocês me veem como uma mulher agressiva, mas eu era muito agressiva. Eu era muito, muito, muito. Eu trabalhei 6 anos no presídio. E para você trabalhar no presídio, você tem que ter muita estrutura emocional. E uma das coisas que eu aprendi com aqueles jovens, né, onde eu trabalhei, era ser agressiva também, para que eu tivesse uma voz, uma autoridade naquele lugar. Mas eu vi que isso me levava a que meus sentimentos me balizassem. Então, quando o Senhor teve um encontro comigo, verdadeiramente, né, de sair desse padrão também de religiosidade, Jesus teve um encontro comigo, a identidade nele fez com que eu me tornasse uma mulher ponderada, pacificadora. Eu fui adquirindo algumas características dos fleumáticos, isso é tão lindo, né? O Senhor vai temperando com o Espírito Santo. E uma mulher que tem identidade bem firmada em Cristo, as suas ações vão refletir o sentimento que ela tem. E o sentimento é justamente de paz, é justamente os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, amabilidade, domínio próprio, mansidão, Gálatas 5:22. Mas se você for uma mulher que seu sentimento vem na frente, Dani, eu tenho que falar isso aqui, porque eu não posso guardar isso aqui, não. Eu falo logo mesmo. Eu derrubo logo a casa, quando meu marido chega, porque eu preciso falar isso aqui, ele precisa me ouvir. Gente, você está sendo uma mulher balizada pelo seu sentimento. Isso vão gerar ações da sua parte. Isso vai firmar quem você é. A sua identidade vai ser a última coisa. Não, Jesus está nos convidando para a nossa identidade ser a primeira coisa na nossa vida. Isso é algo lindo, porque só Ele quem faz. Porque Ele nos criou dessa forma, desse formato. E Ele quer que a gente vá caminhando nessa terra, atingindo mais ainda a nossa identidade. A identidade são camadas. E que a gente vai, abrindo. Tipo o útero, quando vai tirar uma criança, uma cesariana, quantas camadas são útero? São pelo menos 7, a Gisele falou aí, né? 7 camadas. Então, para você chegar na identidade de você andar com o Senhor, você precisa entender que essas camadas são necessárias. Camadas de você ir, Senhor, uma camada já foi. Bora na segunda agora? Estou pronta para trabalhar a segunda. O Senhor sempre vai... Jesus é gentil. Ele não vai invadir sua vida. Ele vai perguntar para você, filha, você está pronta para trabalhar mais uma camada na sua identidade? Para essa camada ser o retrospecto das suas ações e você ser uma mulher em que exala um sentimento meu, exala aquilo que eu sou. A glória de Jesus resplandece em você. Eu já caminhei por muitos lugares, como eu disse para vocês. Mas uma característica que as pessoas falavam é, eu vejo uma luz dentro de você. Sem eu nem falar, às vezes. Eu fico calada assim. E a pessoa diz, eu vejo uma luz dentro de você.
Porque a luz de Cristo, ela quer brilhar dentro de nós. Mas nós não deixamos com que essas camadas da identidade nossa sejam trabalhadas por Ele. Precisamos, mulheres, saber que Jesus vai trabalhar várias camadas da nossa vida para que essa luz dele resplandeça em nós. Nós não estamos vivas para o louvor da glória dele? Não é isso que é nosso objetivo? Não é por isso que estamos aqui? Para sermos aperfeiçoados? Então, você vai sair daquele patamar de mulher briguenta, rixosa, murmuradora, que por tudo critica, que por tudo ofende as pessoas, que por tudo agride as pessoas, até com um olhar, as melancólicas, né? Que lugar você quer chegar? Aonde você quer transbordar? Gente, só transborda quem está cheio. Quem está vazio não vai transbordar. Vai entrar no processo para poder aprender. Então, esteja pronta e pedir a Jesus, Senhor, trabalhe em mim essa camada da identidade. Apura em mim isso. Vem e passa a faca se for necessário. Em situações que eu mesma vivencio, que eu mesmo me coloco. Eu me coloco em tantas situações difíceis e depois eu não sei sair delas. Por quê? Porque não está tendo inteligência emocional suficiente para compreender que nem tudo a gente precisa estar. A Debbie dizia isso. Nem em todos os lugares a gente precisa estar. Porque a gente não vai conseguir. Mas a gente precisa estar na exata e perfeita vontade de Deus. Porque essa vontade vai fazer com que a gente esteja nos lugares certos. Por isso, a começar pela sua casa, esteja nesse lugar. Esse lugar, você faz a diferença nele. É você quem faz a diferença na sua casa. Nós vimos aqui em várias aulas que é você o termômetro dessa casa. Muitas vezes o caminhar dela vai depender de como você está. E nós trabalhamos as emoções hoje aqui de uma maneira muito forte. E como essas emoções são trabalhadas para a gente resolver até conflitos. Então, hoje eu quero te alertar, amado, que você possa experimentar o melhor Senhor na sua casa. Amém? Amadas, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer ponderar alguma coisa? Alguém quer falar? A pastora Alessandra. Eu ia chamar ela agorinha. Acredita? Bom, meus amados, eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, dá para ouvir? Sim, dá para ouvir. Eu vou tentar resumir um testemunho muito curto nessa área, em cima dessas duas palavras maravilhosas que a gente ouviu hoje. E eu tenho um testemunho pessoal e espero que possa encorajar você que, por acaso, tem percebido algum problema nessa área. Eu sofri muitos anos com um temperamento muito colérico, às vezes em momentos agressivos, e há pessoas com quem eu converso hoje que dizem que não acreditam que eu era assim, mas eu era. E eu podia provocar muito estrago com minhas palavras. E eu tive problemas de relacionamento, e inclusive no meu casamento, e olha que eu era casado com um homem assim, de um temperamento maravilhoso, muito paciente comigo, mas ainda assim eu tive muito problema. Até o dia que eu fiz um teste desse de temperamento, numa reunião de mulheres também, e eu descobri pelo teste que eu tinha um temperamento colérico melancólico, e os dois em porcentagens muito altas. E claro que quando um dos temperamentos tem uma porcentagem muito alta, isso indica um desequilíbrio, né? E eu fui confrontada com aquilo ali, logo depois fui para uma reunião de encontro com Deus, e o Espírito Santo me confrontou novamente nessa área, e eu comecei a orar e a me quebrantar diante de Deus, e a pedir uma ajuda ao Espírito Santo, que eu queria mudar aquilo, eu não queria aquilo na minha vida. E eu percebi que com o estudo, eu li esse livro que a Dani acabou de nos mostrar hoje, também fez muito efeito na minha vida.
Eu comecei a orar, me quebrantar e a vigiar minhas reações, exato, a vigiar as minhas reações. E nos últimos anos eu vim percebendo que, além, claro, de uma mudança enorme na minha casa em relação ao meu marido, em relação à honra, ao respeito, as coisas que são importantes para um marido, né? E eu não era barraqueira, não, tá? Eu era muito educada, só que eu conseguia ferir bastante, e especialmente se eu achava que eu tinha razão, e na maioria das vezes eu tinha, mas eu errava a mão na forma de falar, por conta desse temperamento. E depois de orar e vigiar, eu não vou contar a história toda, mas resumindo para hoje, pulando, dando um salto grande, para hoje pela manhã, quando a Dani postou o teste, eu nunca mais tinha parado para pensar nisso. A única coisa que eu vi era tanto o meu casamento tinha ficado muito melhor e o ambiente da minha casa, quanto pessoas que me conhecem nos últimos 5 anos, coisa assim, diziam, não, você não é assim. Não imagino você colérica, não imagino você com explosão de ira. Eu fiz o teste hoje e eu tive a grata surpresa de perceber que o meu lado colérico deu 15% a menos do que tinha dado lá naquele teste lá de trás, de 20 anos atrás. O meu lado melancólico também diminuiu, apesar de eu estar vivendo um dos tempos mais difíceis da minha vida, mas diminuiu. O meu lado fleumático aumentou o percentual, o que demonstrou que eu estou uma mulher mais calma, mais tranquila e mais bem-humorada. E a ideia aqui é apenas estimular você, se você sente que alguma coisa está desequilibrado aí, tem solução, teve para mim, tem para você também. Obrigada, meninas, por essa aula. Amém, que testemunho lindo, Deus abençoe. Eu senti assim, de chamar a senhora para dar um testemunho para a gente agora no final. Então, queridas, fica aí essa aula, fica a dica, né? Procure ajuda, procure, né, pessoas que possam te ajudar nesse sentido, nas suas emoções, né? E eu fico muito feliz porque nós terminamos todo o nosso conteúdo, a gente venceu todo esse livro, gente. Nós estamos, assim, maravilhadas. E Mara quer falar? Mara está aí? Quer falar, Mara? Se quiser, pode abrir o microfone, tá? Então, na próxima aula, vamos ter a nossa formatura, né? Como vai funcionar, Dani? Nós vamos ter uma tarde, aqui para o Brasil é tarde, né? Para vocês é uma noite, de um chazinho. Cada uma vai trazer, vai ficar assim na sua mesa, trazer um chazinho, um cafezinho. Pastora Gileia é muito boa nisso, né, pastora? Se quiser pontuar. Ela gosta dessas coisas, né? Gosta de cobrar vocês também, né? E a gente vai vir aqui para fazer o quê? Nós vamos, né? Eu e a pastora Gileia vamos liberar uma palavra sobre vocês, nós vamos orar com vocês. E nós vamos encerrar esse momento também com vocês, compartilhando conosco, tá? Aquelas que quiserem falar, se sentirem à vontade, o que foi o curso para elas, o que foi que experimentou, o que foi que acrescentou, o que falta melhorar, tá? Então, assim, orem essa semana, para que o Espírito Santo ministre ao seu coração o que você vem trazer aqui para outras mulheres. Muitas vezes, você pode, com a sua testemunho, mudar a história inteira de uma mulher, né, que vai ser edificada pelo seu testemunho. Pode falar, pastora? Aqui a Leia que convidou, né, quem mora lá na cidade dela, para se juntarem todas, né, e fazer essa formatura ali juntas. Que legal. E é isso, meninas, nós vamos fazer a formatura na mesa. Então, se você tem aí uma mesa, providencie aí um lugar bem aconchegante, vamos montar essa mesa, vamos colocar em prática, né? Não é só porque é só quando tem visita ou só para a nossa família, nós aqui, nós estamos numa sala entre amigas, então faça o seu melhor, tá? Juliana, não tenho nada, use o que você tem, né? Vamos colocar em prática todos os princípios que a gente aprendeu aqui. Não estamos procurando requinte, estamos procurando esse aconchego, para você mesma, principalmente, tá bom? Então, nós vamos montar essa mesa, vamos fazer esse... E aí eu vou, desculpa, pastora, eu pensei que a senhora tinha terminado, desculpa por interromper. Eu vou para fazer também o certificado de vocês. Então, eu vou colocar lá no grupo uma listinha para você colocar o nome e o sobrenome para na terça-feira que vem eu entregar esse certificado para vocês, aqui na aula, tá bom? Eu vou passar os certificados aqui numa apresentação no final, e depois eu vou mandar eles para vocês imprimirem.
né? Eu vou mandar em formato de impressão e vocês podem imprimir em papel couché. Eu vou dar todas as informações para você ter o seu certificado em mãos, né, na sua casa, e assim você também está apta, né, e dizendo assim, eu agora sou uma guardiã do lar. Amém? Dani, eu preciso falar, é porque eu esqueci de um detalhe. Meninas, essa semana, na terça-feira, eu não vou estar com vocês na formatura. Eu vou fazer o acompanhamento, que eu vou mostrar algumas mesas que eu vou fazendo aqui na minha casa, para vocês se inspirando aí, para fazerem a de vocês. Por quê? Mas eu quero contar a novidade. Eu vou renovar os votos com meu marido, e é justamente na terça-feira, essa renovação de votos. Então, como a gente está numa sala de amigas, eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. Então, se vocês me permitem, eu vou mandar aqui alguns vídeos, eu vou mostrar para vocês, e quero dizer assim, a gente não está fazendo isso à toa, foi o Senhor que nos conduziu para isso, né? Então, eu quero que vocês acompanhem isso entre o meu marido e eu, e eu depois vou explicando por que Deus pediu isso. Tem tudo a ver com a Europa, tem tudo a ver com a Igreja de Deus, tem tudo a ver com a noiva de Cristo, tá bom? E aí eu vou mostrando para vocês o meu casamento lá, tá bom? Ela vai casar, gente. Vou casar, lá na Itália. Recasar, né? Vai ter tiara, tem tudo, vestido, vocês vão ver tudo, tá? Vão acompanhar tudo por aqui, vamos fechar assim com as bodas, né? Fechar esse momento maravilhoso dessa turma tão linda, um momento lindo da pastora Gileia e seu esposo, renovando os votos, né? Olha que interessante, eu não tinha parado para pensar que no dia da primeira formatura da primeira turma é o dia dessa renovação. Ah, que coisa linda! Não, vocês têm que estar mesmo, de alguma forma, nessa festa comigo. Tem que estar. E ela vai postar e vai dar uma entradinha rapidinha para liberar uma palavra para a gente, né? Que o Senhor vai colocar no coração dela, tá bom, meninas? Então, próxima aula, formatura, prepara a mesa, prepara tudo, vamos estar juntas e vai ser de Deus. Amém? Beijo! Desculpa o horário, hoje foi uma aula bem longa. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Amo vocês. Amo muito. Tá muito bom, eu acho que eu não vou querer acabar assim. Como faz? Como faz? Amém. Doutora Juliana, oi. Muitos parabéns pela iniciativa, depois vamos saber o motivo, mas quero dizer que eu já tive o privilégio de o fazer também. Ai, que lindo! Tivemos 20 anos de casados, nós fizemos a renovação de votos e foi algo maravilhoso também. Aliás, nós íamos fazer num dia, mas o meu marido fez a surpresa toda e organizou tudo para o dia anterior.